Olá, bem-vinda a essa aula e o tema é o grande sabotador da sua vida, da minha vida, enfim, qual é o nosso grande sabotador? O que a gente ganha descobrindo ele? A gente pode dar nome, endereço e aprender como combater, como a gente consegue parar com esses ciclos, às vezes de autossabotagem, ciclos negativos que nos deixam sempre frustradas e irritadas com as coisas para atingir um nível melhor de vida, de vitalidade, também assim de sonhos. Eu me chamo Carolina Pfeffer, esse é o canal Vida Sensacional e aqui eu falo sobre energia, sobre radiestesia. Eu sou radiestesista há vários anos, trabalho com as mesas radiônicas e trato várias pessoas com essa técnica. E é uma técnica que eu falo que funciona demais. E o grande sabotador da nossa vida, ele tem a ver muito com tudo isso. Ele interfere o tempo todo, ele está ali interferindo. E se a gente não começa a tomar consciência dos mecanismos, da forma como ele consegue nos influenciar, nos bloquear na nossa vida, então a gente está sempre lutando contra a maré. Quando a gente consegue eliminar esse fator da nossa vida, ou pelo menos a gente consegue enxergar, perceber por onde ele entra, qual a atitude, então isso nos ajuda demais, tá? Aqui você vai aprender também a tratar os problemas da sua alma e ter uma solução progressiva e definitiva. Porque quando a gente vai limpando esse campo sutil, esses sabotadores da nossa vida, que não são, na maioria das vezes, pessoas de carne e osso, são sentimentos, são atitudes, tudo mais, energias que a gente acredita, né, que alguém tá de olho gordo, que sempre que acontece isso, né, os ciclos não se renovam, enfim, não são coisas palpáveis ali que você consegue enxergar, mas que você percebe as ações, percebe o resultado. Esses são os grandes sabotadores da nossa vida. Quando a gente não enxerga, mas a gente percebe que eles estão lá porque a gente sente os efeitos. Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer quem é o sabotador e quem não é. Porque às vezes a gente tem assim essa tendência de falar assim: mas me colocaram um olho gordo, é por isso que as coisas acontecem dessa forma. E quem é então esse verdadeiro sabotador se não é o outro que colocou o olho gordo na nossa vida? Aqui você vai entender, na medida em que eu for explicando as nuances disso tudo, o porquê que isso acontece, como a gente é constituído, por onde esse sabotador entra e qual é a razão, qual é a raiz, a motivação principal do porquê que ele está sempre nos puxando o tapete. E você vai aprender hoje a identificar quem não é o sabotador, quem é o sabotador e as ações dele na nossa vida. Poxa, e por que saber disso vai mudar a sua visão de vida? Porque na medida em que você vai se libertando, você consegue perceber, ter mais consciência daquilo que influencia você, da forma como influencia você e se isso tem realmente importância ou se não tem. Porque daí a gente consegue ter liberdade de escolha. O que às vezes até hoje é um impulso, é uma coisa tão irresistível pra gente, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e fala, entendeu? Quando você tem uma liberdade de falar, peraí, calma lá, eu sempre fui impulsiva, eu sempre fui, raivosa, eu falo as coisas que me vêm na cabeça, mas aonde isso tem me trazido? Entende? É essa consciência, é essa liberdade que você vai ter na mão de optar. Poxa, eu vou continuar com essa mesma reação, vou estragar meu dia por causa de uma provocação. Entende? É diferente quando a gente é sequestrada por esse sentimento e quando a gente consegue ter consciência de como a gente está agora, do que a gente tem o impulso de fazer e qual a consequência disso. E consegue optar. Vou fazer diferente. Vamos experimentar agora, só fica quieta. Vamos ver aonde isso vai me levar. Vamos experimentar só agora não reagir à altura da provocação. Vamos ver aonde isso vai me levar, sabe? Não é engolir a seco, é simplesmente mudar. Quando a gente muda as nossas reações, as pessoas também reagem de uma forma diferente. Lembra tem vários quadros disso na televisão.
O começo é muito parecido, o meio muda um pouquinho e o final é a mesma coisa. Tinha um quadro na TV que era bem assim. Todos os quadros, eles seguiam o mesmo roteiro. Os mesmos personagens do começo, o meio mudava alguma coisa, mudava um pouco do enredo, mas o final era sempre o mesmo. E às vezes a frase final era exatamente a mesma, como um bordão daquele personagem. Se a gente pensar que muitas vezes, quando nós estamos aprisionadas nessa inconsciência de quem são os nossos sabotadores, nós acabamos vivendo esse tipo de situação, esse quadro cômico, onde eu falo A, fulano responde B, para chegar num C, para a gente brigar, para acabar sempre da mesma forma. Entende? Então, quando você começa a enxergar isso, fala, calma lá, se isso tá me prejudicando na minha vida, se isso tá me deixando infeliz, tá estragando meu final de semana, tá me deixando com dor de estômago, por que eu vou continuar? Só que às vezes a gente não tem força interna para mudar as nossas opções. Então agora você vai aprender como ter essa força interna para refazer, para quebrar esses ciclos e para refazer as suas escolhas. Então aqui, eu coloquei aqui a história do discípulo. A história do discípulo é assim: havia um mestre que ele tinha vários discípulos no Tibete, naquelas montanhas assim que as pessoas estão preparadas para isso, para ouvir a sua voz interior, para se deixar guiar por um mentor, por um mestre espiritual. Ok. Então esse mestre, ele guiava os discípulos para isso. E um dos exercícios que ele passava para os discípulos era assim: você vai sentar em um lugar, vai se concentrar e vai começar a imaginar uma cena. E vai vir nessa cena o seu mentor espiritual. Claro, depois de um grau de treinamento, não era isso iniciante para eles, né? Então tá. Aí esse discípulo pegou e fez. E todo mundo estava muito contente porque tinha encontrado o seu mentor espiritual. Não sei o que. E esse discípulo, ele continuava inquieto. E o mestre sabia que ele tinha capacidade para isso e para muito mais. E perguntou para ele: por que você tá desse jeito? Parece que você tá tão frustrado, irritado. O que tá acontecendo, né? Você não conseguiu visualizar? Ele falou: eu visualizo. E esse mentor tá sempre comigo. Mas eu fico me perguntando até que ponto ele simplesmente não é produto da minha mente. Então esse mestre, ele sabia dessa capacidade do discípulo, ele percebeu que ele realmente era capaz de chegar nisso e de ir muito além. Porque a nossa mente, ela precisa nos dar resposta, ela precisa de um porquê. Então, para encurtar caminho, ela já vai achar um porquê. Ah, é o olho gordo. Alguém me fez uma coisa. Ah, porque a minha família é amaldiçoada. Então ela vai te dar uma resposta que não é a verdadeira, mas que vai servir porque é uma resposta. Então, quando aquele mestre deu essa tarefa para os discípulos, ele sabia que a maioria deles ia cair exatamente nessa armadilha. A nossa imaginação vai criar um mentor espiritual, vai criar uma resposta. Não, parou de sentir angústia. Vamos criar aqui um mentor, vamos pegar a imagem mais fabulosa que eu tenho aqui nos meus arquivos da mente para moldar esse mentor, para que a gente pare de buscar. E como esse discípulo, ele era, além de ser adiantado, ele era acima da média, da maioria, ele entendeu essa armadilha. Só que, como eu disse, não era uma técnica inicial, não era uma coisa superficial, eram pessoas que estavam ali se preparando há muito tempo. Então eles tinham consciência de si mesmos. E mesmo assim, eles caíram nessa armadilha aqui, do nosso eu inferior. Esse eu inferior, ele é assim, ele é bem complicado, porque ele nos ilude dessa forma. Então, você não precisa mais estudar não, você já sabe. Não, calma lá, isso aí que estão te falando, quem eles pensam que são para falar isso para você? Entende? Ele vai sempre se direcionar a esse nosso personagem. Lembra quando eu falei daquela história dos quadros de televisão? Então é isso, é sempre um personagem dentro da nossa família. Se a gente começar a observar como se a gente fosse uma pessoa de fora, a gente vai entender. Existe aquela pessoa que é piadista, né, que acha um engraçadão,
Existe aquela pessoa que está sempre reparando na vida dos outros, existe a pessoa que é mais invejosa, existe aquele que quer ajudar todo mundo. Existem os papéis. E se aquela pessoa começa a não cumprir o seu papel? Qual será que é a consequência disso? Ele começa a enxergar esses personagens de uma perspectiva que ele não está enrolado na trama, ele está de fora, ele está como um observador. Quando a gente tá desse jeito ali, a gente começa a se enrolar demais na nossa trama. Então a gente olha para fora de nós mesmos, numa meditação, em alguma coisa, e a gente acredita que nossa, agora sim eu descobri a verdade, eu não preciso de mais nada na minha vida, porque a minha mente me dá todas as respostas. A tua mente vai te dar mesmo todas as respostas, só que ela é bastante limitada. Essa que é o X da questão. E é ali que mora o nosso grande bloqueador da nossa vida. E quando a gente se libertar desse enredo, aí a gente vai conseguir sair. Porque essa mente, ela representa não só as nossas limitações, do jeito que tá ali, né? Coraçãozinho partido, correntes. Você pode ser livre na sua vida, mas não tão livre assim, né? Quem é você para ser feliz no casamento, dentro da sua família? Todo mundo é separado, todo mundo é de segunda união, todo mundo, né? Quem é você para ter um casamento feliz? É a mente inferior que está te dizendo: a minha família é amaldiçoada, então eu não consigo tais coisas porque alguém de fora fez alguma coisa, entende? É até assim uma coisa assim, uau, né? Nem todo mundo é amaldiçoado igual eu, entende? Então ele está sempre atrás, né, de, nossa, como eu sou importante. Esse eu inferior, que é o grande porta-voz, é a nossa mente, que representa o nosso ego, o nosso personagem, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz dentro de determinados contextos, é um personagem. E quem não é o personagem é o eu superior, é a nossa centelha divina, é aquilo que nós somos de verdade, em essência. Nós, em essência, somos centelhas divinas. E se a gente pegar uma centelha divina, uma lanterna, uma luz, pegar outra lanterna, outra luz, elas não vão brigar. Uma luz não vai brigar com a outra, elas vão iluminar mais. É nesse ponto que nós temos a nossa união como humanidade. Enquanto nós ficamos atrás dos nossos pensamentos, da nossa mente, daquilo que a gente acha que a gente é, dos personagens que a gente cria, das reações automáticas que a gente tem, a gente tá nesses condicionamentos ali, tá? De que a gente não pode, de que o dinheiro é escasso, né? De que não existe amor verdadeiro. A gente tá preso a vários contratos. Porque na minha família, né, a gente faz assim. É cultural. Então quer dizer que não é uma regra para a vida. Se você é uma centelha divina, por que uma cultura vai limitar as suas escolhas? Porque eu nasci assim, porque a sua mente é assim, ela foi trabalhada para assim. Se você não sair dessa mente, você vai sempre ficar atrás dessas limitações. Se você pensar que você é uma centelha divina, que você é um ser de luz, então você pensa, poxa, mas por que mesmo então que eu tenho que me sujeitar a determinadas situações? E não é assim, se sujeitar no sentido assim de disciplina, de você fazer a coisa correta. A centelha divina, que é amor, que é perdão, que são as coisas mais elevadas da nossa alma, ela já vai nos trazer bastante tarefas, vamos dizer assim, daquilo que a gente precisa evoluir. Então a gente não precisa se preocupar com, agora eu vou ser libertino, eu posso tudo, não sei o que. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso é não saber usar a liberdade que se tem. Agora, quando você se enxerga como centelha divina, você para de se identificar com tantas coisas pequenas. Se para de se preocupar com tantas opiniões. Então aqui, para a gente entender um pouco melhor sobre essa centelha divina, a gente precisa considerar que nós temos várias dimensões. E aqui eu vou simplificar pensando nos 7 chakras, nas 7 dimensões, tá? Eu sei que existem estudos, enfim, existem mais dimensões, existem mais chakras, mas aqui, para simplificar a coisa, a gente vai pegar 7. Então, dos 3 para baixo, tá? Que vai ser o básico, o sacral e o umbilical,
a gente chama de tríade inferior. É aquilo que vai compor o nosso personagem, o nosso ego, aquilo que me faz diferente de você e que faz você diferente, sei lá, da sua irmã, do seu irmão, da sua cunhada, da sua filha. É isso que nos faz ser diferentes, porque sem essa individuação ficaria muito difícil. Imagina só se todo mundo se enxergasse como centelha divina. Para a gente viver uma vida aqui, você ficaria totalmente perdido. Falo, tá, mas para onde que eu vou? Que personalidade que eu tenho? O que acontece? Então esse é o nosso personagem. E ele serve para quê? Para criar uma história pra gente. Então não é que ele é totalmente ruim, o bloqueador terrível. Tudo tem polaridade, isso a gente não pode esquecer. Dentro das leis do Kaibalho, uma delas é a polaridade. Se nada foge à lei, então a gente precisa considerar que essa tríade inferior, da qual a nossa mente, os nossos pensamentos, é o grande porta-voz, ela tem essa polaridade positiva. Ela, vamos dizer assim, vai nos guiar. O que eu tenho para fazer aqui, né? Então a gente vai escolher uma profissão, a gente vai escolher roupas, então a gente vai criar uma identidade. Ok. No centro, é o verde, ali a bolinha verde, é o coração. É aquilo que une a tríade inferior da nossa tríade superior, que seria o laríngeo, o mental e o coronário, que nos traria a nossa dimensão mais sutil, mais espiritual, aquilo que é mais eterno dentro de nós. O laríngeo, né, quando a gente pensa em Deus criador, então nós também criamos várias coisas, a gente está criando as coisas o tempo todo. O nosso mental, a gente pensa nele como o grande arquiteto da nossa vida, é ele que vai elaborar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nosso mental aqui, terreno, no corpo físico, ele vai trazer o quê? Ele é o porta-voz do nosso eu inferior, do nosso sabotador. Então a gente precisa também pesar isso daí. O mental superior, da tríade superior, vai ser o nosso porta-voz divino. Mas a gente só consegue escutar quando a gente calar os nossos pensamentos. Quando a gente colocar ordem nessa tríade inferior, que é o nosso personagem. Quando a gente vai falar para ele, ok, você é muito importante para mim, mas agora eu vou realizar essa tarefa aqui, tá bom? E você vai ter disciplina e você vai me ajudar nisso. E é claro que ele não vai ajudar de bom grado, por quê? Porque até hoje, né, não sei, pode ser dentro dos graus de cada um de nós estamos muito envolvidos com esse personagem. Poxa, se eu não sou quem eu me formei, se eu não sou a fulana nascida não sei aonde, de pais, de família, imigrante de não sei quem, se eu não tenho toda essa identidade, então quem eu sou? Eu me perco, né? Então, para a gente não se perder, a gente precisa um pouco disso, do nosso ego, do nosso personagem, mas a gente precisa também escutar o nosso mental superior. Então, é sempre uma ponderação. Para resolver as coisas do dia a dia, você não vai fazer 2 horas de meditação. Você vai resolver naquilo que você já sabe, naquilo que a tua mente já traz para você. Mas existem outras coisas que, se a gente não cala essa nossa mente, ela vai nos prender sempre na tríade inferior. Ela não vai nos prender sempre aqui, nessas questões e nas limitações que elas trazem pra gente. Ok, então nós temos a tríade superior e nós temos a tríade inferior. Isso funciona como o campo eletromagnético da Terra. Quando ele está em harmonia, quando ele está ali pulsando, ele vai fazer a proteção contra aquilo que vem de fora. Contra asteroides, contra as tempestades solares, contra tudo aquilo que vier de fora, ele vai formar esse campo aqui, que é a nossa atmosfera, que nos permite viver também. Então, da mesma forma, quando nós estamos em equilíbrio, nós percebemos que a gente pode sim muita coisa. Só que isso, a gente tem que passar desse filtro do nosso mental inferior, que a gente está muito mais identificado com ele. Porque ele nos traz uma história, ele nos traz um contexto, decisões e tudo mais. Mas se a gente sempre ficar nele, ele vai nos trazer as limitações que são próprias dele.
Se a gente nos identifica como centelha divina, a gente vai encontrar um propósito, a gente vai encontrar uma missão, a gente vai sair desse rolo de frustrações. Na dúvida, poxa, será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Aí sim você deve procurar meditar, calar essa voz, escutar o seu coração, escutar o seu mental superior, escutar, né, o seu chakra coronário que vai te iluminar nas suas decisões, porque eles têm outro tempo. Isso também é uma coisa muito interessante. A nossa tríade inferior, o nosso ego, ele tem um tempo determinado. E se a gente não cumpre esse tempo, parece que as coisas não dão certo. Parece que a gente vive frustrada, correndo atrás, né? Correndo. Se a gente olha para a nossa tríade superior, que é o eterno, então o tempo desse eterno, ele não é limitado pelo nosso tempo humano. Ele tem outra coisa, né? Existem muitas frases que dizem assim, o tempo de Deus é diferente, né? É muito bonito isso, mas a gente não tem paciência para esperar. Quando as coisas não funcionam, assim, você fala, tô errada, o que tá acontecendo? Por que eu faço e nada vai? Calma, você tá na semeadura. Agora, se você ficar o tempo todo identificada com isso daqui, ó, ele vai dizer, não, você tem que sofrer, você tem que pagar o karma de não sei quem, porque sua família inteira não sei o que lá, ele vai te aprisionar. Então, ele não te permite colher, ele não te permite receber o que você está semeando. E pior, ele vai pegar a sua semeadura e vai desqualificar a sua semeadura. Eu vou fazer o bem aqui porque eu vou receber 3 vezes mais daqui a pouco. Você tá fazendo mesmo o bem só para receber 3 vezes mais? Se é por interesse, entendeu? Você ainda tá aqui, ó, nesse nível. Então, se você tá nesse nível, você não vai conseguir colher os frutos do outro nível. Entende o grau de vamos dizer assim, de peso mesmo, o grande poder que esse bloqueador tem na nossa vida? Se a gente deixa ele atuar livremente, ele nos dá muitas ideias, ele nos faz correr atrás das coisas, ele nos faz muitas vezes gostar de quem nós somos, da nossa personalidade, da nossa vida e de tudo mais. Ok, mas se a gente não vai além dele, a gente fica preso. Ao mesmo tempo que você semeia, faz coisas boas para os outros, as coisas ruins retornam para você. Por quê? Por causa dessas crenças aqui. Eu não mereço. Na minha família todo mundo foi traída. Aqui o dinheiro é pouco. Desde Adão e Eva que nós somos pobres. Enfim, tá? Tem tantas frases assim que as pessoas falam que elas não percebem. Que elas estão simplesmente totalmente iludidas por esse personagem. Que, ok, pode nos fazer muito bem, sim, porque ele não nos deixa, né, ficar malucos, mas também ele vai nos limitar, porque ele é limitado. Aqui no curso, quero falar um pouquinho do curso que eu estou elaborando, eu falo muito disso. Isso é matéria um pouco do curso, tá? Mas enfim, uma das chaves para a gente vencer esse grande bloqueador da nossa vida é o sentimento que ele traz. E isso ele não consegue esconder. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir esconder de nós. Que é o seguinte, quando nós estamos ali no mental inferior, quando nós estamos no nosso ego, e vem assim, um sentimento aqui, ó, por exemplo, que tá bem pequenininho ali, mas eu vou ampliar o máximo que eu puder. Ó, vem um sentimento assim, ó. Eu fico daqui no amarelinho. Eu fico tão arrependida, poxa vida, né, de tudo aquilo que eu fiz na vida, sofrer o outro, né, não é à toa que as coisas dão errado na minha vida. Então eu tô aqui no punitivo, um pouquinho entre o vermelho e o laranja. Tô aqui no punitivo. Tô aqui, poxa, mas eu tenho medo do futuro, né? O que será que vai acontecer? Eu sinto uma ansiedade, eu fico suplicando a Deus, pelo amor de Deus, né, que aconteça tal coisa. Eu fico aqui, ó, nessas frequências inferiores. Quando eu fico aqui nesses sentimentos ruins, quando as lembranças do passado
Quando eu tô para receber uma coisa boa e eu sinto, poxa, mas eu fiz tão mal, né, para aquelas pessoas no passado, te traz culpa. Quem é que tá falando? É a tríade inferior, é o seu mental inferior, que é o porta-voz do ego, que é o porta-voz do seu personagem. Então, quando você identifica o sentimento que é suscitado a partir de um pensamento, de uma coisa, você consegue identificar a origem. Poxa, se isso tá me trazendo culpa, arrependimento, desânimo, às vezes até um desprezo pelas coisas, isso é o quê? Obra do ego. Então eu devo acolher esse pensamento e ficar nele me sentindo culpada porque eu não posso mudar um passado? Não, você deixa ele de lado e fala, ok, muito obrigada pela sua ajuda até agora, mas nesse momento específico você não está me ajudando, tá bom? E como que a gente pode, né, vencer isso daí? Uma das coisas é observar o sentimento, tá? Se você percebe, poxa, eu fiz coisa tão boa pro outro, né? Sente aquele amor, aquela, sabe assim, aquela alegria, aquela coisa boa, e logo em seguida vem aquele pensamento, falar, mas também, né, com tanto mal que você já fez na vida, opa, pera lá, não vem me trazer culpa não, não vem me trazer não merecimento das coisas. Porque aí, entende que parece que anula, ele tá sempre boicotando, ele tá sempre sabotando ali. Eu faço uma coisa boa, eu sinto alegria por aquilo que eu fiz, eu me sinto em paz, eu me sinto assim, feliz. Aí, sei lá, alguém faz alguma coisa que eu não gosto, parece que desmorona tudo. Não, você é o meu sabotador, não vou deixar você desmoronar tudo. Vou voltar para aquele sentimento que eu preciso. Só que entende que isso é muito difícil. Porque nós estamos num meio, nós estamos numa cultura que nós somos acostumados a valorizar muito mais o negativo na nossa vida. A maldição, o olho gordo, essas coisas, elas parecem assim, ter um poder, um peso sobre a gente. Ah, fizeram uma macumba pra mim. A pessoa se sente aprisionada por aquilo ali pra sempre. Em vez dela se sentir livre, ela não consegue. Por quê? Porque o ego é isso. Fala, nossa, que pessoa importante que eu sou, fui amaldiçoada. Sabe? É alimento para esse ego, para esse personagem dramático. É uma muleta para ele. Então, é essa coisa que a gente precisa vencer. Uma das técnicas para a gente fazer, ainda hoje, para que possa trazer o nosso equilíbrio, para que possa restaurar aqui a nossa energia e tirando e preenchendo esses espaços na nossa aura. Porque é assim que fica. Quando eu sinto vergonha, quando eu sinto culpa, quando eu tô ali sempre remoendo um passado, me sentindo magoada, ressentida pelas coisas que aconteceram, com raiva, é isso daqui que acontece. E por esses buracos da aura, entra todo e qualquer sentimento ruim. Entra mais sentimento ruim. Aí a ofensa, a provocação do outro me atinge de cheio. Eu não consigo resistir, porque eu não estou em equilíbrio. Lembra que eu falei ali em cima, aqui da Terra? Isso daqui, ó, quando tá harmônico, funciona como um escudo. Então, se a gente quer realmente nos proteger das coisas que os outros falam, a gente precisa ter o nosso escudo perfeito. O que rompe o nosso escudo? Os sentimentos ruins. Que começa com um pensamento, né? Fala assim, nossa, você tá tão feliz agora, mas você não merece. E daí te vem logo uma lembrança, né? De alguma coisa que você fez na tua infância, que você nem sabia, não tinha consciência daquilo, mas você fez. Ok. Então, esse sentimento ruim, ele vai te gerar, esse pensamento ruim, ele vai te gerar um sentimento. Você vai ficar remoendo aquilo ali. E isso daí vai te fazer mal. Isso daí vai te ligar a esses sentimentos aqui inferiores. Quando você se liga a eles, você se afasta do perfeito. Aqui dessa parte é azulzinha, quase lilás, né? Que é a consciência, a iluminação, né? A revelação, enfim, aquilo que é mais divino dentro de nós. A gente fica preso aqui embaixo, na humilhação, na destruição, porque eu sou culpada mesmo, então eu não mereço, então eu não recebo. E eu fico sempre no mesmo ciclo. Então, se a gente não passar dessa tríade inferior, é assim que fica o nosso campo. É assim que fica o nosso campo aqui. Cadê? Cheio de larvas astrais, cheio de pensamentos ruins, cheio de coisas que nos prejudicam profundamente.
mas que, como eu falei, às vezes compõe o nosso personagem, né? A nossa história sofrida de vida, e a gente não está disposta a renunciar a esses contratos, renunciar a essas correntes. Porque, poxa, o que a gente vai fazer se não precisar arrastar a corrente, se não precisar sofrer na vida, né? Poxa, o que eu vou fazer se eu não sofrer? É essa perspectiva desse mental inferior aqui, limitado, com seus paradigmas, com seu personagem, enfim, com esse contexto. Ele serve muito bem para quê? Para as decisões práticas da coisa, né? Mas quando a gente olha numa perspectiva de vida, de tudo, é aqui que a gente tem que mirar. É no nosso mental superior, que pode tudo, que é reflexo do Deus Criador na nossa vida. Uma das formas, eu tinha te falado, observar os sentimentos. A outra forma, meio que eu já falei acima, é o quê? Calar a mente. Quando a gente começa a calar a mente, ela faz exatamente isso daqui. Ela grita com a gente, porque ela não admite que agora ela não está no controle. Aí como é aquela criança de 2 anos de idade que sempre fez o que quis. Como que agora você vem me dizer não? Então ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai boicotar, ela vai fazer várias coisas que vão te irritar profundamente. E se você se olhar no espelho e não se enxergar como essa pessoa aqui equilibrada, eu não sou daqui, eu sou uma centelha divina, e essa é uma experiência, se você se esquecer disso, você vai escutar a mente na sua raiva, na sua mágoa, na sua culpa, em tantas coisas negativas que ela traz. Então esse é o desafio, calar a mente. E você pode fazer isso em 1 minuto, tá? É um exercício prático de 1 minuto. Por quê? Por que a nossa mente não cala a boca também? Porque ela tem uma ilusão de si mesma, tá? Quando ela tem uma imagem ilusória e a gente cala a nossa boca, a gente para de sentir essa culpa toda, essa frustração toda, ela se sente perdida. Mas o objetivo não é fazer ela se sentir perdida, é a gente sair dessa palhaçada desses personagens. Porque senão a gente faz de tudo para agradar todo mundo, para seguir as coisas, para ser suficiente, e a gente nunca é suficiente. Então, para a gente fugir disso daqui, né? Essa máscara que tá tão bonitinha, mas os olhos ali chorando, né? Nossa, que perfeição, que corpão, né? Que unhas lindas e tudo mais, maquiada, muito bem, só que por dentro, destruída. Por quê? Porque não tá seguindo o seu superior, tá seguindo sempre as coisas, e o mental inferior nunca tá satisfeito, e ele tem as suas limitações, e ele sempre vai nos prender, tá? Então, um desafio é observar sempre os sentimentos. A gente começa a observar os sentimentos quando a gente começa a calar a mente. A gente começa a fazer esse exercício com 1 minuto por dia. Você para, senta, e a única tarefa é observar a sua respiração. Se a sua mente falar assim, mas tá muito chato isso, eu não sei por que você tá fazendo isso, né? A gente vai pegar e fazer o quê? Eu vou pôr a orientação aqui, eu vou trocar. A gente vai fazer o quê? Olha, agora a sua única tarefa é prestar atenção na respiração. Por quê? Aí ela vai ficar quieta. Nem que seja por 10 segundos. E o pensamento vai vir. Mas isso não tá fazendo efeito nenhum. E você deixa ele. Você não conversa com o pensamento. Aí você vai começar a perceber que a sua mente, esses pensamentos, eles não são a parte mais profunda de você. Isso vai ser uma coisa muito importante. Poxa, quem tá pensando o meu pensamento? Quem tá conversando aqui dentro? Que diálogo interno é esse? Eu comigo mesma? Quem são essas duas partes que estão conversando? É a minha mente inferior, que fala, como um rádio quebrado, o tempo todo fala. E é a minha consciência, do ser de luz que eu sou, que tá ali, o tempo todo ele esteve ali. Só que ele nunca teve oportunidade de falar. Então agora que você determinou para sua mente, fala, não quero pensamento nenhum. Mas tá muito chato isso, mas dói minhas costas. Mas você tinha que fazer tal coisa e você não fez. Ela vai o tempo todo brigar, ela tá aqui, nessa atitude aqui, gritando com você, de várias formas diferentes. Seja por chantagem emocional,
seja criadores, ela vai, sabe, sapatear para conseguir retomar de novo o poder. E você vai, se você realmente quer sair vamos dizer assim, dos enredos dela, você vai fazer isso. Olha, é 1 minuto, não vai acontecer nada nesse 1 minuto, mas se você continuar me atrapalhando, eu vou ter que continuar esse 1 minuto até você parar, né? Vamos parar então? Vamos? Então, é isso daí, você vai o quê? Vai orientar a sua mente, você vai dar limite para ela. Agora, a minha única tarefa é prestar atenção na respiração. Parece simples, mas você vai abrir espaço nessa mente. Você vai abrir um tempo em que você vai colocar ordem. Fala, olha, a partir de agora, você não vai dizer tudo o que eu tenho que fazer. Você não vai interpretar as coisas por mim. Se alguém me provoca, eu não quero reagir automaticamente. Eu quero mudar minha reação. E como é que eu mudo a minha reação? Não escutando os meus pensamentos, que já tem uma interpretação pronta. Olha, você viu como ela fez aquilo ali para te provocar? Olha quem ela pensa que é para fazer tal coisa. A mente, ela vai interpretar, vai gerar um sentimento de raiva, de indignação, de mágoa, de culpa, de qualquer coisa em você. Vai te trazer para esses sentimentos densos e você vai reagir conforme quem está ferida. Você vai atacar. Quando você ataca, você alimenta isso daí, os ciclos negativos, ruins, que está o tempo todo simplesmente te bloqueando, tá? Então, gente, lembrando que a mente é a manifestação do eu errado. Dentro aqui da nossa mesa, do nosso curso, a gente vai aprender muito disso, tá? A gente vai entender essa separação. E a radiestesia, ela nos ajuda muito a limpar isso daí, tá? Ela vai abrir espaço na nossa mente. Você vai limpar esse emocional, esses traumas, essas lembranças, vai dissociar. Poxa, hoje a minha chefe gritando comigo não é a minha mãe gritando comigo. Mas calma lá, eu não preciso aguentar a minha chefe gritando comigo. Calma lá, somos 2 adultas. Como que eu posso resolver isso como adulta? E não como criança que vai chorar no quarto, tá? Então, é esse tipo de limpeza que a radiestesia promove. Só que assim, é essencial, todo dia, parar, colocar ordem na mente, abrir espaço para quê? Para esse teu eu verdadeiro possa falar com você. E aí você vai entender que o grande sabotador até hoje estava no controle, só que agora não mais. E cada dia menos ele vai estar no controle. E daí você não pode esquecer de que ele vai fazer exatamente isso daqui. Ele vai boicotar, ele vai gritar, ele vai espernear até retomar o controle de novo. E cabe a você decidir. Vou continuar com o meu sabotador ou vou começar a olhar o meu eu superior, que é o verdadeiro, que vai me trazer o quê? Sentimentos melhores aqui em cima. Vai me trazer a alegria, vai me trazer o perdão, o otimismo. Por que eu não consigo perdoar? Porque o perdão tá aqui, ó, na faixinha azul. Eu tô aqui embaixo, no vermelho e no amarelo. Nunca vou conseguir perdoar. A única coisa que, então eu vou esquecer. Não esquece, a mente não esquece. Quando menos espera, tá aqui, ó, na vingança. Não consegue. Por quê? Porque precisa subir o sentimento, precisa se libertar disso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Daria para ficar muito mais tempo aqui falando, mas eu espero realmente que vocês consigam encontrar esse eu superior, que é a nossa perfeição, que se cada um de nós formos uma lanterna nesse mundo, então a gente tem um mundo iluminado e não dividido e sempre em disputa, sempre nos sentimentos ruins, sempre tão envolvidos, né, com o nosso personagem a ponto da gente não conseguir trabalhar junto. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.